Professor, a gente viu hoje o Trump tweetando, falando lá que suspenderia os ataques, daria um espaço de 5 dias para dar continuidade aos ataques lá no Irã. Que esses ataques por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, né? Ele disse que ia acabar com as fontes de energia do Irã e tudo mais. Mas no tweet de hoje ele diz que está rolando negociação. É interessante porque estava rolando negociação quando ele atacou também, né? Como é que tu analisa isso que aconteceu hoje? Essa fala do Trump, esse posicionamento? A gente tem uma parte das notícias oficiais que vem do Irã dizendo que o Irã nega que está conversando com os Estados Unidos. Então, de duas uma, ou tem divergência interna no que está acontecendo, ou realmente a negociação não existe. E é uma jogada do Trump para ganhar tempo com o mercado. Porque o Trump ele basicamente tem que administrar os objetivos da guerra com as consequências econômicas do mercado, do fechamento do Estreito de Hormuz, preço do petróleo, gás, até fertilizantes e outras coisas que ninguém está falando muito, mas que tem um impacto imenso com o que está acontecendo ali. Então, ele tem que gerenciar essas duas coisas. E me parece que ele fez um blefe sobre um ataque pesado e o mercado entrou em pânico. E na mesma hora que o mercado entrou em pânico, ele precisava fazer o mercado voltar. Só que assim, ele faz isso o tempo inteiro. Então ele precisa ser mais criativo nas ideias, né? Ou nas razões, ou nas justificativas. E parece que dessa vez ele falou assim, não, então agora eu preciso de um fato novo. Qual é o fato novo? Eu estou conversando com o regime. E aí existe uma suspeita que ele esteja conversando com um speaker lá do parlamento, que foi um cara que já foi prefeito de Teherã, que é um insider mesmo, um cara ligado à Guarda Revolucionária. Mas se for essa figura, é uma figura bastante corrupta. Ou seja, Entendi. Será que é real essa conversa? Ou o cara querendo se dar bem ou ganhar alguma coisa na história? Ou só servindo o propósito do Trump de acalmar os mercados enquanto ele precisa de mais tempo? Quanto tempo? Os israelenses indicaram mais ou menos que eles já alcançaram metade dos seus objetivos ou dos seus alvos. Então, estamos falando de talvez mais 2, 3 semanas de guerra. Como é que o Trump vai sobreviver 2, 3 semanas de guerra com o mercado, né, desconfortável, incomodado, preocupado com o preço e tal, e as consequências econômicas? E aí ele precisa, então, segurar o mercado. Tá bom, é 3 semanas, então deixa eu jogar uma coisa mais alta, voltar umas 3 casas. E assim ele está jogando com essa perspectiva, essa percepção, né, do mercado. Uma coisa que você já tinha me falado também é que é interessante que os ataques do Trump acontecem nos fins de semana, que é porque os mercados estão fechados. Né? Então, daqui a 5 dias é fim de semana de novo, né? Eu nem sei se talvez a gente precise esperar 5 dias, mas tem uma outra operação que, assim, está em andamento, que é a invasão da ilha, né? A ilha Karg, que é a ilha importante onde o Irã exporta todo o seu petróleo. E aí tem um navio anfíbio americano que está vindo lá da Ásia e que está chegando agora, deve estar chegando hoje, amanhã, sei lá, nesses dias, que supostamente tá carregando 2.500 Marines e eles podem fazer essa intervenção de controle da ilha física, com soldados ali para dominar a ilha. E se isso acontecer, ele precisa de uma distração, ele precisa de uma suposta recuada. Isso pode estar servindo esse objetivo militar também. Essa operação não é uma operação fácil, aliás, né? Só para quem estiver ouvindo aí entender. Você tem que colocar soldados dentro de uma ilha, tem 20 mil iranianos dentro dessa ilha, todos trabalham na indústria do petróleo basicamente, 90% de todo o petróleo do Irã sai dessa ilha, tudo que o Irã exporta, e 90% do que ele exporta, por um acaso, vai para a China. Estamos falando de 1,6 milhão de barris. E aí os americanos têm que fazer uma operação para dominar a ilha. Com qual lógica? Já que você fechou o nosso petróleo, o petróleo do mundo, nós vamos acabar com a sua fonte de renda. O Irã, ao longo desde que começou a guerra, já vendeu 16 milhões de barris. Porque os dele
estão passando. O petróleo dele está passando. Então, os Estados Unidos estão pensando assim, vou lá e vou controlar o petróleo dele e aí eu vou ter um leverage, né? Uma vantagem, uma possibilidade de botar ele contra a parede. Assim, é questionável, né? E dá pra gente analisar aqui. O Irã vai ceder a esse tipo de pressão? Se a gente olha para o histórico de quantas sanções já existem contra o regime iraniano, não é mais uma pressão econômica que faz o regime recuar. Ainda mais quando nós estamos falando da sobrevivência do regime. Tá bom, mas os Estados Unidos podem não estar exigindo a queda do regime. Ele só está exigindo que o regime abra o estreito em troca de receber o seu petróleo de volta. Pode ser. Eu não sei se o Irã responde a esse tipo de, sei lá, de ameaça. A ideia, por exemplo, de você bombardear, né, dos Estados Unidos, do Trump ameaçar de bombardear as instalações de energia do país, isso certamente não daria certo. Porque isso não faria o regime ficar inutilizado. Se alguém tem capacidade de arrumar alguma energia de algum lugar, tem algum gerador, tem algum estoque de petróleo, é o exército, é o país, é o governo, e não a população. Então, você vai fazer alguma coisa que vai deixar a população numa situação tenebrosa. E isso vai, de alguma forma, né, se voltar contra você. Então, não acho que isso é possível. Por exemplo, não acho que era uma ação, né, que, enfim, fosse produzir algum resultado útil. Tanto que o mercado reagiu. Isso. Porque o mercado reagiu com a seguinte lógica. Se Israel atacou, né, a produção de gás do Irã e o Irã retaliou destruindo produção de gás ou campos de gás no Catar, inclusive, uma destruição que não vai ser consertada em uma semana, mas estamos falando de 3 a 5 anos, o que o Irã vai fazer de retaliação quando ele for atacado nas suas usinas geradoras de energia? Sim. Né? E aí, por isso que o mercado entrou em pânico. Mas voltando então para a história da ilha, não me parece que essa ameaça seja suficiente para colocar o regime iraniano nas cordas. Quantos marinhos estão indo para essa ilha aí que tu falou? 2.500. E aí, qual que é a operação? Você não vai poder desembarcar na ilha, né, com barcos, porque os navios americanos não estão no raio de alcance dos mísseis e drones iranianos circulando ali. Eles estão mais distantes. Esse próprio navio anfíbio que está chegando, que é o Trípoli, ele também não vai ficar ali parado. Ele não vai chegar a parar na ilha e desembarcar todo mundo. Ele vai parar antes e aí eles vão mandar esses Marines com aqueles aviões helicópteros. Não sei se você já viu que é um avião que ele decola com uma hélice virada para cima, MV-22, e depois a hélice vira e ele vira um aviãozinho. Eles provavelmente chegariam na ilha desse jeito. E aí eles têm que dominar o aeroporto, que o aeroporto é o ponto de acesso. Se a marinha iraniana está comprometida, basicamente inexistente, e é uma ilha, então como é que você vai chegar lá? Voando. Então tá bom. Então os americanos têm que dominar o aeroporto e proteger o aeroporto e controlar a ilha inteira. O Irã pode começar a bombardear a ilha. E aí tem alguns riscos. Bombardear a ilha pode destruir a infraestrutura do petróleo. Mas o Irã pode não estar nem aí para isso. O Saddam Hussein, quando ele estava no Kuwait, ele botou fogo em todos os campos de petróleo dentro do Kuwait. E aí, se o Irã não está nem aí a esse ponto, e o objetivo dele é matar 2.500 soldados americanos, aí ele vai destruir a sua capacidade de exportação. Mas tu acha que isso faz sentido? Porque assim, a gente sabe que os iranianos, acima de tudo, odeiam os americanos. Então isso não é muita viagem, não. Não é. Eu não acho que. Eu acho que a ideia de que você controle o petróleo de exportação do Irã vai fazer o regime vir à mesa de negociação, provavelmente me parece fraca. Tá. Não é uma coisa assim, nossa, agora sim você colocou eles numa situação totalmente sem saída e eles vão ceder. Por isso que a operação inteira de domínio da ilha é uma operação duvidosa, com custos e riscos muito altos, principalmente esses que eu estou descrevendo. Aí imagina que você tem 2.500 soldados americanos com a ilha inteira pegando fogo, com fumaça, incêndio. Eles não têm os equipamentos e a capacidade de lidar com esse incêndio. E, enfim, a visibilidade, tudo vai ser complicado para você chegar perto da ilha.
E os americanos vão ter que arriscar, né, aviões e outras coisas cada vez que eles tiverem que ir lá resgatar ou manter isso. Fora que você vai ficar um tempo na ilha, vamos supor que você dominou o aeroporto, tal, tá tudo certo. Aí vai precisar vir reabastecimento. Sim. E aí o tempo inteiro que você pousar um avião ali, você está sujeito ao risco do Irã estar te atacando ou estar mandando um enxame de drones. Então, essa operação me parece bem complicada. Mas é uma das supostas teorias de estratégia de off-ramp, né? De saída honrosa ou de término da guerra com uma vitória, de uma teoria de vitória americana. Tô entendendo. A outra estratégia ela é ainda mais complicada, que seria: vamos capturar o material enriquecido, o urânio enriquecido. E aí esse urânio está em Isfahan, né, numa instalação lá embaixo da terra, tal, numa planta de enriquecimento. Complicadíssimo de chegar. Que é um dos lugares mais protegidos do Irã. Uhum. Pelas Forças Armadas e tal. Então, os Estados Unidos teriam que preparar uma operação militar com soldados. Esses soldados teriam que entrar lá dentro, muito para dentro do continente, muito para dentro do território iraniano, bem enfiado dentro do país, criar um grande perímetro em volta dessa instalação, avançado, para você ter espaço para proteger essa história, e começar a enviar avião, helicóptero, todo mundo sobrevoando e tentando proteger. E o Irã inteiro ia se mobilizar, né? O Irã inteiro. As forças do regime todo iam se mobilizar para ir lá matar o máximo de soldados americanos que eles pudessem e evitar que os americanos pudessem retirar o material enriquecido. E aí tem um complicador, né? Esse material enriquecido não esse urânio, ele está em forma gasosa. Então, você tem que transportar ele em gás e extremamente cauteloso. E como é que você vai transportar tudo isso? Você está no meio de uma guerra, né? Cercado, tentando criar um perímetro de proteção. Essa seria uma saída de uma teoria da vitória americana. Essa é pior do que a da ilha. Essa da parece carga. mais difícil mesmo. Mais difícil,